Saudações, audiência de Schrödinger está de volta ao Banda Nerds. E, assim, depois de um longo e tenebroso inverno, depois de muito tempo sem gravar, hoje temos um vídeo para, de um lado, nós temos, aliás, de um lado, deixa eu ver o lado que é o direito, qual que é o lado que é o esquerdo aqui, porque de um lado nós temos João Nestro, um personagem novo da editora Super Prumo, e o Doutrinador. E do outro lado nós temos o Capitão América gay. Como tudo isso aconteceu, enfim, bora descobrir aqui no Banda Nerds, no vídeo de hoje. Na verdade, eu só coloquei esses três personagens, né? Dois de um lado, do lado direito, e um do lado esquerdo, espero que não tenha feito confusão, em função de duas notícias que saíram recentemente, e uma notícia acabava mencionando a outra, né? Então, nós temos aí, primeiro, né, de um lado, quando eu falo do João Destro, da editora Super Prumo, é a editora do Luciano Cunha. O Luciano Cunha, ele é mais conhecido por ter criado o Doutrinador. Doutrinador que virou filme de cinema, série no Space, ele mesmo já chegou a declarar que é um pouco filho daquelas manifestações, as manifestações lá de trás, as primeiras manifestações, e todo o desgosto dele com a classe política e tal. E ele resolveu criar uma editora que tem mais uma questão assim de ser conservadora, abertamente conservadora, e os personagens acabam encarnando um pouco essas ideias, né? Então, na cabeça do Luciano Cunha, ele faz algumas declarações, né? Então, por exemplo, o João Destro é um herói que em 2045 está enfrentando as Big Techs, né? O 80% do planeta nesse futuro, né, que ele imagina, foi tomado pelas Big Techs, e aí lá um cara que estava na mendicância, e ele resolve enfrentar, vira o herói dessa trama, né, do que é o Destro. E aí ele fala que ele criou essa editora, ele é um apaixonado por quadrinhos, ele viu ali muito potencial nos quadrinhos, fez muito sucesso com o Doutrinador que eu estava citando, que é um personagem que ali mistura um pouco do Batman, isso nas palavras do próprio autor, tá? Um pouco do Jusceiro e um pouco do Rorschach, do Watchmen. Então ele criou esse Doutrinador, e criou também o Destro, e criou vários desses personagens, vão ter histórias, resgate de personagens, para a editora Super Promo, que ele entende seja o momento de fazer quadrinhos de um jeito diferente. Então ali você vai encontrar muita coisa. O Doutrinador foi um grande sucesso, até pela exposição no cinema e tal, e ele faz algumas considerações. Mas vamos falar um pouquinho do outro lado, né? A Marvel anunciou recentemente que vai fazer uma história homenageando os 80 anos do Capitão América, que, na verdade, o Capitão América, ele aniversaria, ele é de 1940, mas, enfim, eles comemoram em 1941 também, porque a capa do Capitão América saiu como março de 41, mesmo o gibi já estando nas lojas, né, nas comic shops, em dezembro de 40. O Capitão América gay, ou o Capitão América das Ferrovias, né, que ele vai lutar pelos desabrigados, por isso Capitão América das Ferrovias, que a galera ali mora nas proximidades dos trilhos e tal, ele é abertamente gay. E os autores da história, tanto o escritor, que é gay, quanto a ativista, que é trans, é uma artista trans, resolveram pegar todo esse conceito do Capitão América. Isso é bem legal, tá? Assim, tipo, o personagem chama Aaron Fisher, o novo Capitão América, vai ser não é que ele vai ser o novo Capitão América, ele vai ser inspirado no Capitão América, e ele vai vestir ali uma roupa semelhante à do Capitão, né? Vou até colocar aqui uma imagem do Capitão para vocês verem, desse Capitão. Essa daqui é a capa do quadrinho. E aqui a gente tem um pouquinho do design do personagem, como ele foi concebido ali. E foi bem interessante deles pegarem duas pessoas, né, o Capitão América das Ferrovias, porque o nome do autor é Geoff Trujillo e a Jean Basaldua, que são os autores dessa história. Eles querem fazer um personagem que pega essa aspiração do pessoal que foi desabrigado, que todo mundo que tem esse dilema, o Capitão América, esse Capitão América, vai lutar por isso, numa história de 5 partes, em que todos outros personagens que em algum momento empunharam o escudo estarão presentes. E aí vai mostrar os outros heróis que eles acabaram inspirando. Então a gente tem aí, vai aparecer o Steve Rogers na história, vai aparecer o Sam Wilson, que os dois usaram escudo,
o Buck e também vai aparecer o John Walker, o agente americano. Esses todos apareceram na história e vão mostrar ali como que se inspirou. Então, quando eu fiz essa brincadeira aqui de contrapor, né, porque são ideias muito diferentes, um personagem que está ali sendo uma representação LGBTQ+, né, tem toda uma correspondência de pessoas que vão se identificar ou não com o personagem e que pode ser um ponto de partida para a leitura, e do outro lado, uma editora brasileira conservadora que quer criar personagens também com um destino ideológico. E aí, a matéria da Folha, eu vou deixar as matérias aqui para quem quiser se aprofundar, né? A gente pega algumas falas aí do Luciano Cunha. Ele queria fazer quadrinhos, no que ele diz, não ideológicos, né? Então ele fala que para ele a questão antes da década de 90, isso ele falando, tá? Ele falou assim, a gente quer fazer quadrinhos como se fazia antigamente, até os anos 90. Naquele tempo, o prazer de ler estava na trama, palavras do autor. Não é como agora, que é só questão de lacração pura e simples. E aí, lacração, ele vai entender tudo isso, né? Da questão se, hoje em dia é tudo baseado se o herói é gay, negro, não binário, indígena, muçulmano e assim por diante. Tudo palavras do autor, né? E aí o Luciano fala, a gente não é anti-minorias, mas achamos que não é assim que se faz uma boa história em quadrinhos. E aí ele dá um exemplo, por isso que eu fiz o vídeo aqui. Um exemplo recente é uma versão lançada pela Marvel, do Capitão América gay. Não dá para pegar um símbolo da cultura mundial como esse e mudar, transformar em bandeira política, ele diz. E aí, aqui, eu vou discordar do Luciano, né? Fez muito sucesso, mas eu vou discordar do Luciano nessa declaração. Não dá para pegar um símbolo da cultura mundial e transformar em bandeira política. No caso do Capitão América, ele é uma bandeira política, assim, ele foi criado com esse intuito. Então, assim, eu tenho duas discordâncias na fala dele, né? Em primeiro, a gente não quer fazer quadrinho ideológico, né? Mas, na verdade, fazem. E não há nenhum problema nisso. Porque, assim, uma história em quadrinho, um filme, ele vai ter alguns elementos que vai chamar a atenção de um determinado público. Eu não vejo nada de mal em que os autores tentem chamar a atenção desse público de alguma forma, né? Eu sei que muita gente fala, quem lacra não lucra. Tenha certeza, se tem muita gente investindo, provavelmente é porque já fizeram um estudo e vai ter lucro. Pegar aí os exemplos recentes da Marvel, as incursões do Pantera Negra e da Capitã Marvel, que muita gente falou, não vai funcionar, funcionou e funcionou muito bem. E a minha discordância os quadrinhos antigamente, década de 90, eles não eram ideológicos, ou não eram tão ideológicos, eles eram ideológicos pra caramba, né? Pegando o próprio Watchmen, que ele se inspirou em um dos personagens, o Rorschach. O Watchmen é uma trama super política, ou super ideológica. A mesma coisa V de Vingança, são todas obras que eu estou citando de antes da década de 90. Sandman, a questão da representatividade, todas essas histórias, elas vão pegar. Mas o Capitão América, que ele cita e fala que não dá para pegar, imagina, o Capitão América foi criado, aliás, talvez, dos heróis mainstream, o Capitão América seja o herói mais ideológico. Ele foi criado para ser ideológico. Assim como o Destro, o João Destro, o sobrenome dele já entrega o viés dele, o pensamento dele de enfrentar as big techs e tal, conservador, destro, de direita, muito claramente. O Capitão América deixou muito claro na capa qual era a ideia, qual era a ideologia do personagem. Socar nazistas. Tá? O Capitão América foi criado por dois judeus, Joe Simon e o Jack Kirby, o maior quadrinista da história, e eles criaram porque eles viram a ascensão do nazismo antes dos Estados Unidos se decidirem por entrar na guerra, antes de Pearl Harbor. Eles criaram um personagem que a mensagem era muito clara. Na capa, o Capitão América está socando o Hitler. Então, sim, o Capitão América é um personagem muito ideológico. Em toda a sua vida, ele sempre acabou manifestando ideias de autores que colocavam ali, enfim. E, óbvio, hoje pertence ao Grupo Disney, que tem muitos conservadores no Grupo Disney, mas também é uma galera que quer ganhar dinheiro e que também entende a importância das histórias. Mas o Capitão América tem essa questão, e assim como outros quadrinhos. Então, primeiro ponto aí meu de discordância antigamente, antes da década de 90, as histórias não eram ideológicas, elas eram bastante. Né? Talvez isso tenha aumentado porque nós tivemos um aumento na representatividade de personagens, mas desde Luke Cage, Pantera Negra, são personagens que acabavam refletindo algum problema, como no caso do Doutrinador, que está aí enfrentando um anseio do Luciano que não aguenta mais ver tanta
coisa na política, né? Tanta corrupção e tal, e criou um herói para enfrentar isso. Agora vai enfrentar o vírus chinês. Então, não há nenhum problema na ideologia. Mas uma coisa eu concordo com o Luciano: é importante que a história seja boa. Então, tanto a do Doutrinador quanto a do Destro, se forem boas histórias, se elas sustentarem as ideias do autor, é isso que vai acabar dando veredito para o público, independentemente das pessoas se relacionarem ou não com aquilo. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Eu, particularmente, não me incomodo, mas quero esclarecer. Não é que o Steve Rogers ficou gay de uma hora para outra, ou pegaram o Buck e agora o Buck é gay, não. É um outro personagem, Aaron Fisher é um outro personagem que se baseia no Capitão América. Eu normalmente não gosto muito quando mudam um personagem estabelecido, porque eu acredito nos personagens. Né? Então, se mudarem, por exemplo, como é o Capitão América, alguma coisa na origem, eu estou acostumado a ler por tantos anos, e aí eu costumo não gostar, não de fazer protesto nem nada. Eu sempre pego o exemplo da Starbuck. Né? Starbuck no Battlestar Galactica original, de 1978, era um cara que fazia, aliás, o ator que fazia o cara de pau no Esquadrão Classe A da época, e depois, em 2003, quando os caras fizeram, né, o Battlestar, o remake do Battlestar Galactica, eles escolheram uma atriz para fazer Starbuck, e a história sustentou aquilo, e a personagem foi incrível. Então, assim, eu não tenho muito. Elementary, acho que tem um outro exemplo, né, que o Watson do Elementary é uma mulher, né, Lucy Liu. Então, eu não costumo ser muito fã disso, porque para mim já está estabelecido o Watson, para mim já está estabelecido o Sherlock Holmes lá, mas vamos ver a história, vamos ler a história, vamos assistir, que eu acho que é melhor para todo mundo. Então só tem esses pontos aí de discordância. Uma, que o Capitão América é muito ideológico, então faz muito sentido que ele abrace esse tipo de causa, ou que ele seja utilizado como um ícone de representação de muitos problemas dos Estados Unidos, ou do mundo, às vezes, e dessa coisa dos quadrinhos da década de 90 serem diferentes. Não, sempre vão ter personagens mais focados em histórias, e vão ter alguns personagens que alguma questão política ou alguma questão da droga vai acabar aparecendo ali, ou na questão da representação, como no caso do Sandman, que todo mundo ali está super representado, e quem ganha com essa diversidade é todo mundo que consome isso. Então é isso. Numa guerra que tem de um lado João Destro, Doutrinador, e do outro lado o Capitão América gay, quem ganha é a gente que pode acompanhar tudo e escolher o que a gente acompanha. Enfim, é isso. Voltando ao Banda Nerds, e obviamente, né, como eu sou um fã, confesso, nada é mais importante do que o Capitão América. Se vocês pudessem ver assim à frente aqui do escritório, vocês veriam a quantidade de... Enfim, nós vamos fazer vídeos aqui falando de Winter Soldier e Falcon, que estreia amanhã! Então, fiquem ligados, a gente está de volta do jeito mais improvável possível. Para você que veio do Fala Banana, não se preocupe, porque aqui não atrapalhará lá. Para você que chegou aqui do nada, seja bem-vindo, inscreva-se, é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.